O FGE é formado por chapas gypsum aparafusadas em perfis metálicos. Ele é indicado para grandes áreas e a sua montagem é prática. Para começar a montagem do forro, primeiro você marca o nível na parede com a ajuda de mangueira de nível ou nível a laser. Lembre-se de levar em consideração a medida do forro acabado. Só depois é que você vai paginar e fixar os tirantes da laje. A distância da primeira fileira de tirantes da parede vai depender do perfil que você utilizou no perímetro. Se for tabica, a 10 centímetros. Se for cantoneira, que é o nosso caso, a primeira linha de tirantes ficará a 60 centímetros da parede. Os demais tirantes ficarão a 1,20 m de distância entre os eixos. No outro sentido, os tirantes devem ser paginados a 60 centímetros no máximo, que é a distância máxima entre as canaletas. Uma forma de agilizar o seu trabalho é marcar na laje todos os pontos de fixação dos tirantes. Após marcar a paginação dos tirantes, fixe-os por meio de parafusos e buchas ou finca-pinos. Faça um elo no tirante para fixá-lo à laje e lembre-se de utilizar uma arruela na fixação para garantir a mesma. Os tirantes devem ser fixados totalmente aprumados e sem folga no ponto de fixação com a laje. O comprimento ideal do tirante é a medida da laje ao nível do forro acabado. Uma regra importante: o rebaixamento máximo do FGE por meio de tirantes de arame número 10 é de 2 metros. Após, você vai fixar os perfis de perímetro. Para ilustrar, utilizaremos a cantoneira. A fixação das cantoneiras deve ser feita com parafusos e buchas ou finca-pinos. A distância entre os pontos de fixação não poderá ser maior do que 60 centímetros. Coloque os reguladores de tirantes sem amassá-los. O tirante, quando amassado, tende a estirar com o peso e isso desnivelará o forro. A próxima etapa é a colocação e fixação das canaletas C. Apoie as canaletas nas cantoneiras e acople os reguladores. A fixação das canaletas nas estruturas do perímetro é feita com parafusos LA 9,5 mm. E uma dica importante: como as canaletas possuem 3 metros de comprimento, na maioria dos forros existe a necessidade de emendá-las. Veja como deve ser feito. Para unir as canaletas, utilize a união para canaletas fixando com 2 parafusos LA 9,5 mm em cada aba. Para desalinhar as emendas, corte parte das canaletas com 1,5 m. Na partida da paginação das canaletas, você vai usar as canaletas cortadas, intercalando com as inteiras, garantindo o desencontro das emendas. Após finalizar a fixação das canaletas, você vai nivelar o forro. Para facilitar o nivelamento do forro, use uma linha por baixo da estrutura na direção dos reguladores e faça o nivelamento. Você também pode utilizar o nível a laser. Após nivelar a estrutura, dobre os tirantes para garantir que o forro não perca o nível e os reguladores não soltem dos tirantes. Ao concluir o nivelamento, é a hora de fixar as chapas. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 mm em relação à superfície. Uma dica: use sempre o limitador na parafusadeira. O parafuso que você vai usar no chapeamento é o TA 25 mm, se o forro tiver só uma camada de chapa. Atenção! Quando o forro receber mais de uma camada de chapas, o espaçamento entre o parafuso da primeira camada pode ser de 60 centímetros. Já a segunda camada deve ser aparafusada a uma distância de 25 a 30 centímetros. Neste caso, o parafuso indicado para a primeira camada é o TA de 25 mm e o TA de 35 mm para a segunda. As juntas formadas pelos topos das chapas devem ser desencontradas, intercalando as chapas. Após o chapeamento, basta realizar o acabamento. O acabamento do forro deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. Vale lembrar que o acabamento deve ser realizado com a massa de rejunte gypsum. Nunca use gesso ou fita telada para o tratamento das juntas. Prepare a massa com
conforme as instruções na embalagem. E no caso dos forros, o cuidado com o ponto da massa é ainda mais importante em função da gravidade. Antes de aplicar a primeira demão do acabamento, você deve calafetar as possíveis folgas entre as chapas. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Você aplica uma camada de massa em toda a junta. Depois coloca a fita JT com o lado da saliência dobrada, o que fica para fora do rolo, voltado para a massa. E retire o excesso de massa apertando bem a fita e recubra a fita com massa enquanto a massa sob a fita está úmida, tudo no mesmo instante. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão com massa. Dependendo do nível da junta, pode ser necessário uma terceira demão de massa. Se a segunda demão ainda não apresentar a qualidade de acabamento desejada ou não tiver sido suficiente para regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa, sempre após a secagem da demão anterior. Nessa terceira demão você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa, fita, massa. É importante retirar bem o excesso da massa pressionando bem a espátula ou a desempenadeira. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa, com a desempenadeira posicionando-a a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, aplique a terceira demão sobre o eixo da junta. A terceira demão é obrigatória. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Após, você realiza o acabamento dos encontros em ângulo. Neste caso, o processo é o mesmo: massa, fita, massa, segunda demão e terceira. Depois basta recobrir os parafusos com 2 demãos de massa. Pronto, finalizamos o nosso forro. Agora é só realizar o processo de pintura.